Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1, 26º versículo, versículo de número 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Disse Maria. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há coisa impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado a Deus por este tempo de adoração na casa do Senhor. Pedimos a Deus que o Espírito do Senhor possa mover-nos, pois somos das mais diferentes pessoas aqui representadas, e impossível, Deus, é por obra humana alcançar todos os corações. Pedimos a Deus que o Espírito do Senhor venha ministrar sobre nós, como povo do Senhor, e produzir edificação no coração do Senhor no derramamento da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. É impressionante, porque nós comemoramos o Natal e nós temos uma visão de Natal, disse semana passada, volto a repetir, muito diferente do Natal de Maria e de José. Imaginem vocês a circunstância: um casal jovem, recém-casado de nossa igreja, o filho seria uma normalidade para esse casal. Mas imagina um casal de noivos, que era a situação desses dois, José e Maria, e ela está em casa, lá preparando, fazendo algo em casa, e de repente aparece um anjo. Já seria um grande problema, uma grande dificuldade de lidar com esta manifestação sobrenatural. E o anjo diz a moça, membro de nossa igreja, por exemplo, diz: salve, você é agraciada, diz o texto. Por que ele não diz que ela é cheia de graça? Não diz assim: Maria, cheia de graça. Porque kerikaktomen é diferente de pluricálices, duas expressões, uma no grego, outra no latim. Ou seja, cheio de graça é aquele que consegue conferir graça a outra pessoa. E agraciado é aquele que recebeu graça. Só existe um cheio de graça, que é o próprio Jesus Cristo, kerikaktomen. Ele é cheio de graça, ele consegue conferir graça a outras pessoas. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós somos salvos
e somos salvos pela graça. Porque Jesus é cheio de graça, Ele consegue transbordar dessa graça sobre outras pessoas. O anjo diz a Maria: salve agraciada, você foi abençoada, e você vai ter um neném, um menino vai nascer. Olha que coisa boa que vai acontecer na sua vida. E ela, pelo caminho da ciência, do conhecimento, da racionalidade, ela diz: mas como que isso vai acontecer se eu nunca me envolvi fisicamente, de modo sexual, com uma pessoa? E aí o anjo diz: mas o Espírito do Senhor descerá sobre você e te envolverá com a sua sombra, e você vai se achar grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado Filho de Deus. E aí no domingo seguinte, estamos pensando aí naquela jovem da igreja. Ela vem à igreja, procura o pastor e diz: pastor, eu estou grávida. E aí eu digo: é mesmo? Disse: foi Deus que fez esse neném em mim. E aí eu vou olhar para ela assim, pensar: meu Deus do céu, isso é caso de psiquiatria, tem que internar essa menina, um problema sério. E aí eu chamo o noivo dela e digo: rapaz, a sua noiva está grávida. E diz: pastor, não tem nada a ver com isso, isso não é problema meu, eu juro para o senhor que eu não fiz nada. E eu digo: rapaz, fala a verdade, a gente tem que conversar sobre isso. E ele diz: não, não é meu, estou dizendo para o senhor, tem nada a ver comigo. Aí no dia seguinte ele volta e diz: pastor, eu tive um sonho essa noite, no meu sonho apareceu um anjo, e o anjo me disse para eu não ficar preocupado, porque esse filho é filho de Deus, ele vai nascer, ele vai libertar os povos, as nações, e ele será chamado de Filho do Altíssimo, Huios Touteos no grego. Ele é o filho legítimo de Deus, é ele quem vai governar todas as nações da terra. E aí, irmãos, que traga o assunto à igreja, a Assembleia Geral da igreja, e digo: irmãos, está ali um casal, ela diz que está grávida, que é de Deus, e graças a Deus essa igreja é uma igreja compreensível, tem uma fé extraordinária, ninguém vai duvidar da menina, ninguém vai colocar em xeque a declaração dela. Nós hoje comemoramos o Natal, mas nós não paramos para analisar que no Natal o projeto de Deus pode colocar em dificuldade, em pleno Natal, a vida de um casal que começa o Natal já em dificuldade, e pouco tempo depois essa dificuldade ela vai se acentuar, ela vai se tornar ainda mais difícil. José, de uma fé extraordinária, acredita no sonho, acredita em Deus. Maria, com uma fé extraordinária, acredita no anjo Gabriel, no anjo que lhe apareceu, a Bíblia diz Gabriel, e ela vai fazer a seguinte declaração: eis aqui a sua serva, que se cumpra a vontade do Senhor na minha vida, que possa se realizar o projeto que o Senhor tem para mim. Contrariando, provavelmente, a linha de pensamento de todos os parentes e amigos. Eu acredito que as pessoas teriam, os parentes, os mais próximos, os sacerdotes, todos teriam dificuldade de acreditar na história contada por Maria e por José. Qualquer um teria dificuldade de acreditar. Por isso o anjo apareceu secretamente a José, para que ele não contasse isto, e ele intentou deixá-la secretamente, para que o nome dela não fosse manchado. E aí o anjo aparece também secretamente no sonho e diz: não tenha medo, eu sei que o plano de Deus colocou vocês dois em dificuldade. Deus está agindo, não é porque parece que está dando errado, não é porque parece que o projeto de Deus não é como o projeto de vocês, que Deus não esteja na vanguarda, Deus não esteja dirigindo. Quero dizer a vocês e primeiro o anjo diz a Maria: não tenha medo, no versículo 30, não tenha
medo. Em outras palavras, confie em Deus. O Natal pode parecer que vai dar errado, mas confie em Deus. Está dentro do projeto de Deus o que está acontecendo. Deus tem um propósito para você, para o seu marido, para a sua casa, para a sua família. E depois, na segunda vez, o anjo aparece a José e disse: José, não tenha medo. Não diz que é o mesmo anjo Gabriel, mas diz: não tenha medo, porque Deus é quem está dirigindo esse projeto. Em pleno Natal, talvez você tenha hoje dificuldade a olhar ao seu redor, olhar as coisas que estão acontecendo e achar, talvez a princípio, como Maria olhou e disse: está errado, eu nunca tive envolvimento sexual com homem algum, isso é impossível acontecer. Ou seja, esse Natal não é o Natal que eu consiga entender por que está acontecendo desse jeito. E o anjo diz: não tenha medo, confia, é só você confiar. E o anjo dá a ela a metade da notícia da vida de Jesus. Porque se ele desse a notícia toda, pode ser que ficasse pior. Vou repetir, ele só dá a notícia da metade da vida de Jesus. Porque se ele dissesse: olha, e ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado, vai morrer crucificado aí mesmo que seria difícil aquele Natal. Às vezes Deus ameniza, Deus diminui a intensidade do problema na nossa visão, para que a gente não passe dificuldades ainda maiores no Natal. Ela disse: Senhor, se é isso, o que o anjo disse a ela? Disse: olha, o seu filho vai nascer, e ele vai reinar, e o reinado dele não terá fim, e ele vai governar para sempre. Ele vai governar todos os dias. Você imagina um rei cujo reinado não tenha fim? Ela, ao ouvir isso, olhou para o anjo e disse: então, que se cumpra, esse é o propósito de Deus. Eu imagino se o anjo ali naquele momento dissesse: ele vai para a cruz, vai morrer crucificado, ele vai enfrentar dificuldade, ele vai padecer, ele vai fugir de cidade para outra cidade. Vocês terão, quando ainda daqui a alguns dias, fugir para o Egito, porque Herodes vai mandar matar o filho de vocês, e vocês vão ficar lá no Egito. Eu acho isso tão extraordinário. Eu olho para Deus, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou comida em pleno deserto. Eu acho isso fantástico, porque esse Deus que ressuscitou Lázaro, esse Deus, ele diz para José e Maria: toma a criança e foge para o Egito, porque Herodes quer matar este menino. Eu, na minha santa ingenuidade, por que Deus não mata Herodes para que eles fiquem ali mesmo na cidade? Deus poderia dizer: fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito nesse Herodes. Herodes não é um nome, é um título, tetrarca, porque ele dividia a quarta região. Fazer esse sinal hoje é até um problema, né, irmãos? E ele dirigia a quarta região da terra, do domínio que havia sobre aquela terra, do domínio romano. Era dividido em 4 reinos, e ele dirigia 1/4 daquele lugar, por isso tetrarca. E Deus disse assim: pega a criança, foge para o Egito e fica lá até que eu diga para vocês que vocês devem voltar. Nem sempre Deus faz as coisas no Natal do jeito que a gente gostaria que Ele fizesse, porque seria muito mais prático ele dizer: fiquem tranquilos que eu vou dar um jeito nesse tal de Herodes aí, eu vou matar esse camarada aí, ele vai morrer, eu vou arranjar uma guerra, alguém vai envenená-lo para sucedê-lo, fiquem tranquilos porque eu vou dar um jeito nele. Deus diz: não, vocês vão ficar com a parte mais difícil em plena proximidade do Natal, vocês vão fugir para o Egito. Mas por que porque eu escolhi que vai ser assim. Vocês ficarão com a parte mais difícil.
E aí eles dois, o anjo orienta, não é Gabriel, o texto não diz, pode ser Gabriel, mas o anjo orienta e eles vão embora para o Egito e ficaram lá até o anjo aparecer de novo a eles e dizer: vocês podem retornar, porque agora não há mais perigo algum. Natal, embora para todos nós signifique dia de festa, mas pode ser que no meio dessa perspectiva, dessa visão de festa, a gente enfrente dificuldade. A gente tenha que passar por uma experiência diferente daquela que a gente imagina que seja correta, como Maria passou. Que a gente tenha que viver uma experiência diferente daquela que a gente gostaria ou a gente acha que deve ser a correta, como José o fez. Mas o que eu acho que seja mais relevante em tudo isto é o comportamento deles dois. Ela poderia dizer: Senhor, lá no 39 ela responde, mas ela poderia dizer: Senhor, não vai dar certo isso não. Escolhe outra pessoa. Não conta comigo para fazer isso não, porque eu vou ficar mal com os meus pais, com os meus amigos. O que as pessoas na rua vão pensar de mim? Senhor, não dá não. Como muitas vezes a gente faz: Senhor, escolhe outra pessoa para fazer isso aí, eu não tenho tempo, não vai dar certo. Não, eu não quero passar por isto. Ela simplesmente disse, versículo de número 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ela falando com o anjo. Pode ser, do jeito que você está falando, pode ser assim. Qual a lição que fica para a gente de Maria e de José? Da gente aprender a dizer para Deus: Deus, pode ser que o Natal seja assim do jeito que a gente está passando. É plano do Senhor. Eu creio, eu acredito que é plano do Senhor. Eu não sei quantas vezes, quantos natais você já viveu, quantas datas desta você já contou, mas lembre-se nesta data de José e Maria. Pode ser. Eu vou ficar grávida, diz ela, sem ter relação com homem algum. As pessoas vão me olhar e vão ter dificuldade de entender, mas pode ser, pode sim. É isso que o Senhor quer para mim? Pode. José, ela vai dar à luz um filho que eu não gerei. Eu não a conheci sexualmente, a palavra conhecer nesse sentido no Velho Testamento. Eu não a conheci. Que as outras pessoas vão pensar: não, Senhor. Pode ser, pode ser sim, do jeito que o Senhor está falando. E aí vem toda a narrativa do nascimento de Jesus. Toda a narrativa. Porque José e Maria disseram: pode ser, o Natal pode ser desse jeito. Não há problema algum. Pode ser assim. A única coisa que talvez tenhamos que guardar nessa manhã é que a gente possa dizer para Deus: Deus, pode ser assim do jeito que está acontecendo. Não era meu plano, não era o que eu queria, mas pode ser. Eu acredito que o Senhor está fazendo o melhor para mim.